Pessoal, essa aula vai ser sobre o sistema samarineodímio. Vocês estão vendo aí no fundo, é um nódulo de manganês tirado pelo International Ocean Drilling Program, lá do fundo do Mar do Labrador, lá no Quebec, tá bom? Essa foto eu tirei do menino que estava preparando isso aí para ser analisado lá no laboratório. Vamos ter um sumáriozinho aí, como sempre, né? Vou começar pela geoquímica dos elementos terras raras, tá bom? Samarineodímio são elementos terras raras e eles têm algumas propriedades geoquímicas bem características aí que vão definir muitas das suas aplicações aí na geocronologia, tá bom? Então a gente está aqui, né, com esse grupo aí dos elementos terras raras aqui, dos lantanídeos, né, que está nesse cantinho aqui da tabela periódica, tá bom? Muitas vezes o ítrio e o escândio, mesmo eles não sendo terras raras, como eles estão próximos aqui, né, na mesma coluna, eles são tratados de forma conjunta aí, né? Então são 15 elementos da série dos lantanídeos, né, mais o ítrio e o escândio normalmente. E apesar desse nome de terra rara, a maioria deles é relativamente abundante, né? O cério, por exemplo, tem uma concentração similar ao cobre na crosta, né? 68, 70 ppm aí de média, tá bom? Mas devido às características geoquímicas deles, eles são tipicamente dispersos, né? O primeiro mineral que foi descoberto aí foi a gadolinita, era chamado de iterbita, e esse mineral ele tinha coloração negra e ele é composto por uma porrada de elemento terra rara, na verdade, né? Todos esses minerais aí que se acreditavam que era um elemento só, na verdade, levou aí 30 anos para separar os terras raros uns dos outros, né? Porque eles têm um comportamento químico muito semelhante. E esses nomes deles aí, muitos deles vêm de localidades aí da Suécia, né? Então, Iterbita mesmo, Iterbio, né? É uma vilazinha da Suécia. E vários outros desses nomes vêm desse local, como érbio, ítrio, etc., né? Com as características aqui, o número de oxidação do ZTR geralmente é mais 3, mas tem duas exceções aí que são importantíssimas, que elas vão definir anomalias interessantes para a gente, né? Como o cério, que pode ocorrer como mais 4, e o európio, que pode ocorrer como mais 2, né? Eles são eletropositivos, quer dizer que eles têm tendência a perder elétrons nas reações químicas. Tem raios iônicos relativamente grandes, próximos ao do sódio, do cálcio e do estrôncio. São elementos litófilos, isso é muito importante. Até agora a gente só falou basicamente de elementos litófilos, né? Rubídio, estrôncio, urânio, chumbo, etc. Eles formam preferencialmente compostos iônicos, os óxidos, os haletos, carbonatos, fosfatos e silicatos. Similaridade da característica química os torna difíceis de separar em laboratório e na natureza, né? Eles formam os mesmos compostos, por isso são tratados como grupos, né? Entretanto, o progressivo preenchimento do orbital 4F, né, desde o lantânio até o lutécio, o lantânio é o mais leve, o lutécio é o mais pesado, né, induz a ligeiras variações no raio iônico, né? Então o raio iônico vai diminuindo, né, de acordo com o mais leve e o mais pesado, né? Na eletronegatividade e número de coordenação, né? Dessa forma, normalmente se agrupa os elementos terras raros em elementos terras raros leves, né, do lantânio até o európio, e pesados, do gadolínio ao lutécio. Então, aqui a gente já consegue ter uma ideia, né, que os leves eles vão se comportar de forma mais incompatível, né? Como o raio iônico deles é maior, né, durante a fusão, eles vão tender a querer ir para a crosta, né, e os mais pesados ficar no restício. Com isso a gente vai ter aquelas padrões típicos, né, de rochas ígneas félsicas aí, com enriquecimento em elementos terras raras leve em relação aos pesados. Tá? Uma abundância aí dos lantanídeos na crosta e minérios, né? Os fosfatos, onde vai ter terras raras, vão ser principalmente monazita, e alguns outros mais raros, e a xenotima, né, também. Carbonatos, em alguns carbonatos, relativamente raros e tudo, né? Silicatos, alanita, gadolinita, óxidos, né? E 95% da produção de terra rara no mundo vai vir da bastinesita, monazita e xenotima. Também ocorre como impurezas em minerais pesados, como anatásio, menita, rutilo, zircão, titanita. Quartzo quase não tem terra rara, por isso quartzito é muito ruim para o samarineodímio, né? E são dissolvidos em minerais secundários, como argilas e óxido de ferro e manganês, tá bom? Bom, nas rochas basálticas, os terras raras vão estar nos clinoproxenos, anfibólitos e principalmente na granada, né? Nas rochas graníticas, nos feldspatos, micas e minerais acessórios.
Embora você tenha uma variação do raio iônico muito pequena, é suficiente para que certos minerais acumulem preferencialmente terras raras leves ou pesados, né? E esse fracionamento tem grandes consequências para a química da rocha total, né? Normalmente anomalias de terras raras são dominadas por alguns minerais específicos aí, né? O zircão é um mineral que fraciona os elementos terras raras, né? Ele concentra mais os elementos terras raras pesados, está aqui, né? O raio iônico do zircônio é mais parecido com o dos pesados. Então, olha lá, o zircão normalmente é mais rico nos terras raras pesados. E o plagioclásio cáustico ele concentra preferencialmente o európio, né? Que tem um número aqui de oxidação parecido com o do cálcio e substitui. Olha como é que o raio iônico é semelhante, né? Em angstroms. É o grande responsável pelas anomalias de európio encontradas em rochas diferenciadas. Então a gente tem o plagioclásio aqui, né? Como é que ele concentra o coeficiente de partição dele da Europa é muito maior do que os outros elementos, né? E se você espelhar isso, é o típico de rochas diferenciadas, né? Você vem com elementos terras raras leves, de repente você tem um padrão em gaivota, né? Fazendo aquele V para baixo aqui, porque são rochas que vêm de rochas que já foram diferenciadas, né? De uma fonte rica em plagioclásio. Não vou falar muito dessas coisas não, porque está lá nos cursos de petrologia ígnea, né? Então, vamos para o que interessa para a gente aqui, né? Os elementos terras raras apresentam, em geral, resistência à lixiviação. Sua difusão é mais difícil no estado sólido. Tem trabalhos clássicos aí, né, que faziam análise de terras raras nos granitos e no solo que vinha de intemperies do granito, né, mostrando essa relativa resistência à lixiviação, ainda mais comparar com sistemas como rubi de estrôncio, por exemplo, né, que é muito mais fácil de lixiviar, né, e certa insensibilidade frente a influências térmicas. Dessa forma, em geral, se acredita que efeitos de intemperies, fusão parcial, não afetam significativamente as razões de samário e neodímio, porque não causam fracionamento significativo entre os dois elementos. Eles preferem andar como um grupo, né? A gente vai ver que nem sempre é assim, né? Diferenciação manto-crosta, porém, o samário ele é relativamente mais compatível, enquanto o neodímio é mais incompatível. Então ele fica no manto, né? Os dois se comportam como grupo e, além disso, eles são considerados como elementos terras raras leves, os dois, né? Um está do lado do outro aqui, né? Não só eles são um grupo, como eles andam juntinhos aqui, tá bom? Então tem o raio iônico e o número atômico, cada um deles, né? Neodímio vem do grego novo e gêmeo, que foi descoberto quando separado junto com o prasiodímio do chamado didímio, tá? E o samário é homenagem ao engenheiro de Minas, Vassili Samarsky Bikover. É um decaimento radioativo, então, tanto o samário quanto o neodímio, eles possuem 7 isótopos, tá bom? Então, a abundância natural é complicada, né? Não é tão simples como aqueles elementos que estão mais baixos na tabela periódica, né? Tanto o samário 147, 148 e 149, eles são todos radioativos, tá bom? Mas os últimos dois, eles têm meia-vida muito longa, cerca de 10 a 16 anos. Então, o decaimento dele não produz variações que a gente consegue medir os isótopos filho 144 neodímio e 145 neodímio, né? Todos são decaimentos do tipo alfa, como vocês estão vendo aí. Então a gente considera eles como estáveis para fins práticos, tá bom? O samário 147, por outro lado, 106 bilhões de anos, é uma meia-vida longa, mas é suficiente para produzir mudanças mensuráveis na abundância do isótopo filho 143. Vão estar lá na quarta casa decimal, na razão, mas dá para medir, né, no espectrômetro de massa, né? Essa é a base para o método samário-neodímio. Tem um outro isótopo, que é o samário 146, que ele não ocorre mais naturalmente, né? Esse isótopo decaiu completamente para o neodímio 142 com a meia-vida curta, de 100 milhões de anos. Porém, você pode utilizar essas variações na abundância de neodímio 142 no estudo de rochas muito antigas, né? Pode ser usada para traçar o fracionamento de samário e neodímio nas primeiras centenas de milhões de anos, desde a nucleossíntese. Então, utilizado para rochas arqueanas e tentar detectar aí rochas radianas, né, paleoarqueanas, etc. E a equação do decaimento, né, o samário 147 aí decaindo para o neodímio 142 através do decaimento alfa, né, emitindo aí uma partícula de um núcleo de hélio, né, 2 prótons, 2 nêutrons, meia-vida muito alta, correspondendo a esse constante de decaimento. Aí a gente usa o neodímio 144 como denominador, tá bom? Dados isocrônicos seguem o mesmo preceito do sistema de estrôncio, porém as razões de samário e neodímio variam menos na natureza, então é mais difícil você ter um espalhamento legal na isócrona, né? Você vê aí Bomorrabi, crosta continental, água do mar, folheiro, está tudo no mesmo nível de ordem de grandeza, né? Diferente do rubi de estrôncio, que
Uma biotita, por exemplo, tem a razão Ruby de Strontium 3 ordens de grandeza maior do que a média aí do manto, por exemplo, né? Quando tem algum mineral, por exemplo, a granada aqui, né? A granada já tem uma partição maior entre samário e neodímio. Ela gosta de chupar os elementos terrazários pesados. Essa diferença na razão da granada para os outros minerais aí já dá para a gente usar para fazer isócrono mais legal, tá bom? A idade modelo, né? Eu expliquei isso já na aula lá atrás. A gente imagina que o planeta começou como uma mistura de meteoritos condríticos, né? E aí a gente coloca esse meteorito condrítico como padrão, zero, né? E a crosta vai tender a diferenciar do manto a partir do resfriamento, né, da Terra, a partir de uma composição condrítica inicial. E o que vai acontecer, né, é que, e novamente eu desenhei ao contrário, que eu tenho que lembrar de mudar essas figuras, né? O neodímio vai tender a ir para a crosta, o samário vai tender a ficar no manto, né? E com o tempo você vai evoluindo, então, as razões da crosta e do manto, a partir do condrito, que é o padrão, né? Toda vez que você tem subducção, você funde a cunha mantélica, né? E com isso você vai cada vez diferenciando mais a crosta do manto. O epsilon-neodímio simplesmente é um fator que está dando para a gente a razão 43144. Então, onde você tem mais pi, essa razão vai ficar maior, né? No manto, tá? Então, o manto, com o tempo, ele vai ficando cada vez maior do que zero, longe do padrão, né? E a crosta vai ficando cada vez menor do que zero. Então você tem um manto que evolui com o tempo aqui, no tempo 0, tempo 1, tempo 2. Essa é a chamada curva do manto empobrecido, depleted, né? Empobrecido porque o neodímio foi continuamente retirado desse manto, tá bom? E o que a gente vai fazer com a idade modelo, né? Foi uma jogada muito legal aqui do De Paolo, tá bom? Em 81, esqueci de colocar, esse aqui vem dos dados do De Paolo, 81, que ele analisou lá granitos aí do Colorado e tal, né? Front Ranges. E ele viu que esses granitos, eles plotavam, né, não na curva do condrito, mas uma curva superior aqui, né? Os dados de neodímio davam acima do condrito, né? Então, com isso, ele também sabia que as basaltos de cadeia mesoceânica atuais plotam em torno de mais 10 por aqui, e ele fez essa curva quadrática, né, para poder resolver esses dados, tá bom? Então você vê que a curva do manto empobrecido, ela é uma curva teórica, é uma curva que depende de você fazer a amarração desses dados. E essa é a curva do De Paolo, que é a mais utilizada aqui no Brasil, mas lá fora utilizam outras curvas, né? Tem a do Goldstein, acho que é mais utilizada, né? Ele fez uma curva, tem gente que faz uma reta de evolução do manto. Então, só para vocês entenderem que idade modelo, ela parte de várias premissas, né? O que a gente vai estar fazendo é pegar a razão hoje da nossa rocha e esticando ela para trás até onde ela atinge a mesma composição do manto, né? Com isso a gente vai ter a idade modelo do manto. E o De Paolo percebeu, né, que todos os granitos que vêm depois, eles plotam nessa curva de evolução, quer dizer, eles são só o retrabalhamento do embasamento metamórfico de 1,8 bilhões de anos, né? Você não tem mais manto novo adicionado, né? Então, tem um granito de 1 bilhão de anos, tem um epsilon-neodímio negativo, mas ele tem a mesma idade modelo, 1,8. Tem um granito de 1,43 bilhões de anos, tem o mesmo negativo, mas ele tem a mesma idade modelo, 1,8. O granito de 1,67 bilhões de anos, ele tem epsilon-neodímio positivo já, né? Mas ele tem a mesma idade modelo, 1,8. Então, todos eles estão vindo da refusão crustal desse granito que foi extraído a 1,8 do manto, né? É isso que a idade modelo nos dá, né? A idade de extração do protólito do manto. O que acontece na crosta, fusão, intemperismo, etc., não afeta a idade modelo, tá bom? Então você vê que todos eles plotam aí nessa evolução. Foi assim que o De Paolo propôs a curva do manto empobrecido, tá bom? Então é isso que acontece, né? Você pega a sua rocha hoje, estica ela para trás, né? O momento é que ela tem a mesma composição do manto, você tem o TDM, a idade modelo. Não é a idade de cristalização, vocês viram aqui, né? Os granitos, Pikes Peak, Sherman, Silver Plume, Boulder Creek, né? Todos eles cristalizaram em idades mais novas, essas são as idades urânio-chumbo, né? A idade modelo, ela te dá a ideia de evolução crustal, quando foi que a fonte daquele granito saiu do manto. Então, tem que saber diferenciar entre idade modelo e idade de cristalização.
Mesma forma, né, antes dos TDM lá do De Paolo, se usava a idade condrítica, né? Se imaginava que o manto sempre teve a composição condrítica. E com isso você conseguia esticar até aqui e puxar aqui para baixo. Quer dizer que a idade Techur, né, ela sempre dá uma idade mais nova do que a idade TDM. Bom, vocês já estão vendo aí que a idade TDM depende de modelo, depende de premissa, né? Então você pode pôr aí uma incerteza de uns 200 milhões de anos na idade modelo, né? Ela é muito mais para fazer petrogênese do que para fazer geocronologia, tá? Geocronologia você faz com urânio-chumbo, etc, né? E com a idade modelo, o TDM, você vai ter uma outra visão, você vai ter uma visão que vai te permitir ver através de tudo que aconteceu na crosta, né? E você vai usar para isso também o parâmetro epson-neodímio, que é a comparação da razão 43144 da sua amostra, na época de formação ou atual, né, com a razão do reservatório condrítico, né? Então, quanto mais mantélica a sua amostra, mais positivo vai ser isso, e quanto mais crustal, mais negativo, tá? E você multiplica isso por 1000, porque essas variações, como a gente viu, elas estão lá na quarta casa decimal, né, do caimento do Samarium 47. Ele causa alterações muito pequenas no neodímio, porque ele tem uma meia-vida muito grande, 106 bilhões de anos, tá bom? Então, as idades modelos, elas permitem enxergar através dos eventos que aconteceram na crosta continental, eventos como fusão parcial, metamorfismo, erosão, em teoria não conseguem resetar o sistema Samarium-neodímio, né? Então, essas idades são muito importantes em estimativas de evolução crustal, quando que a crosta continental foi gerada a partir do manto. Mas não podem ser usadas para inferir idade de cristalização, nem metamorfismo, nem deposição, porque essas coisas aqui não causam fracionamento no sistema. Agora, isso não causa em teoria, né? Porque tem coisas malucas como hidrotermalismo, ninguém sabe muito bem como é que funciona, então tem que ficar esperto nisso aí, né? E também, você vai pegar a rocha erodida, né? A rocha que está intemperizada, a rocha com veio, você pode estar se arriscando. Então, não quer dizer que você pode pegar qualquer coisa que vê pela frente, tá bom? Então, como usar as idades modelo e o epson-neodímio de forma correta, né? Não para falar de idade de cristalização, pelo amor de Deus, gente, mas para poder fazer uma petrogênese legal. Então, quando você tem uma rocha que é, por exemplo, um granito, que você não sabe de qual que é o ambiente dele, mas ele tem uma idade de cristalização, urânio-chumbo, 900 milhões de anos, por exemplo. O epson-neodímio dele é muito positivo, lá, mais 6, ele está plotando lá na curva do manto já. E o TDM 1.1, a gente viu que o TDM é uma coisa que depende de modelo, então ele vai variar aí uns 200 milhões de anos para lá e para cá, sem contaminação crustal. Isso aqui te dá uma indicação muito boa que esse granito pode ser de tipo de arco de ilhas, né? Tá vindo diretamente do manto. Ou, por exemplo, aqueles plagio-granitos de crosta oceânica, né? Tá vindo quase que diretamente do manto sem contaminação nenhuma, né? Agora, se você tem uma colisão continental, como o caso dos Himalaias, você funde a crosta mais antiga, aí você tem um granito com idade urânio-chumbo de 900 milhões de anos, epson-neodímio menos 20, bem negativo, né? TDM 2 bilhões de anos. É um granito que vem de forte refusão crustal, né? Ele não saiu do manto agora, ele está vindo de fundindo de coisa mais antiga. Então, provavelmente, ou um granito aí de colisão continental, ou um granito do tipo rift continental, né? Para saber qual que é o ambiente tectônico correto, você vai ter que aplicar outras coisas, como geologia de campo, né? Relações de campo, relações petrográficas, né? Coisas de rift, costuma ter geoquímica diferente, coisas continentais também, por aí, colisão, né? Por aí. E você pode ter a situação intermediária. Você tem uma subducção, você funde uma cunha mantélica, só que a placa superior tem litosfera continental. Com isso, você vai contaminar esses magmas mantélicos com crosta continental antiga. Então, você pode ter um granito, por exemplo, com idade de cristalização urânio-chumbo 900 milhões de anos, epson-neodímio menos 3 a 0, e se o embasamento que ele atravessou é 2.0, por exemplo, você pode gerar um TDM intermediário, né, entre a cristalização e o embasamento, em torno de 1.5. Então, isso indica para você que você tem uma contribuição mantélica importante. Pode ser um granito de margem continental ativa, pode ser um granito de rift que tem grande contribuição mantélica também. É mais difícil um pouco, mas pode acontecer. Então, o importante é isso aí, né? As curvas de crescimento da crosta continental. Os caras pegam idades modelo no mundo todo, né? E conseguem inferir, ou tentam inferir, quando foi que a crosta saiu do manto, né? Existem várias curvas, cada uma é de uma forma diferente, isso é muito engraçado, né? Tem a curva do Hurley-Rand aqui, por exemplo, ó, que ele coloca quase que um crescimento aqui, com alguns picos, né, mas quase contínuo, né?
comparando as idades urânio-chumbo com as idades modelo. Então ele fala que provavelmente a crosta foi crescendo durante o tempo. Já o Taylor e McLean, aqui eles colocam um pico de crescimento de crosta entre 3.0 e 2.5, e depois disso você teria mais retrabalhamento da crosta, né? E a curva do Fife que fala que um dia a gente teve mais crosta do que tem hoje, né? Mais crosta continental, que ela foi retrabalhada e sendo subductada, etc., para o manto, né? Então, para ele, ela antes de 4.0 gerou quase tudo que era crosta, né? Ver como é que essas curvas são diferentes. Hoje em dia usa muito Hafnium para isso, né? E a gente sabe que pelo Hafnium, as curvas que estão mais corretas, talvez, não exatamente essa Taylor McLean, mas a gente sabe que a maioria da crosta continental, uns 70% por aí, que a gente tem hoje, se formou até uns 2,5, 2 bilhões de anos por aí. Depois é mais retrabalhamento mesmo, né? Eu falei de Lutésio Hafnium lá atrás, eu dei essas ideias aí, tá bom? Aplicações estão na geocronologia, as rochas ígneas, né, têm uma meia-vida muito longa, o Samarium 4.7 torna esse método mais propenso para datar rochas antigas, né, porque rochas novas vai ter muito pouca mudança aí nas razões 1.4.3 e 1.4.4 por causa desse decaimento. E as rochas ígneas arqueanas, é interessante que muitas vezes o sistema rubidistronço e potássio-argônio foram alterados por coisas posteriores, né, por metamorfismo, etc., né. Especialmente útil para rocha básica e ultrabásica, que são geralmente os pobres ou os estéreis de zircão, né? O exemplo aqui é o complexo Stillwater, que eu tirei lá do Deakin também, desculpa, esqueci de colocar aqui, né? Algumas isócronas aí de clinoproxênio, ortoproxênio, rocha total plagioclásio, né? Então separou os minerais, conseguiram fazer isócronas até boas aí para os sistemas Stillwater, tá bom? Complexo Stillwater. Dois exemplos brasileiros, datação de antiga crosta oceânica, esse é do Pedro Soares, até 98, Geology, né? Tem aqui 5 amostras alinhadas de afloramentos diferentes, né? De anfibolitos lá do Coral General Açuaí. Deu aqui 816, a incerteza é grande porque essas razões não são muito espalhadas, né? A regressão linear fica juntinha aqui, é diferente do rubidistronço, você consegue uma regressão linear muito grande, né? O MSWD é até legal aí. E depois, né, há pouco tempo agora, conseguimos mais de 500 quilos dessas rochas aí foram moídas para tentar tirar zircão, não saiu nada, porque essas rochas são bem oceânicas, então elas são muito pouco diferenciadas, né? Você vê também uma coisa importante, que é onde que a sua regressão linear pega o eixo Y, ela vai te dar a razão inicial, e ela está dando uma regressão de mais 4 aqui, né? Então isso indica que é bem oceânica a rocha também, né? Muito bom para poder detectar ofiolitos antigos. E aí, há pouco tempo, né, tem alguns granitos que se formam nas crostas oceânicas, chamados de plagiogranitos, né? Ou Oceanic Ridge Granite. Conseguiram tirar zircão aí, o Leandro Amaral, o Glaucio Queiroga, etc., né? Apresentaram idades de zircão em torno de 645 milhões de anos. Isso quer dizer que essa isócrona antiga estava errada? Olha só, a gente está comparando coisas diferentes, né? Está comparando umidade urânio-chumbo em zircão de um plagiogranito com uma isócrona Samarium neodímio que foi feita com várias amostras, né? Não há problema nenhum nisso, porque quando você está num prisma acrecionário, você pode ter lascas de ofiolito que foram obductadas em diferentes tempos, né? Você começa a subductar e vai raspando ali aquele crosta oceânica que está entrando ali por baixo. Então você tem lascas que podem até corresponder a ambientes diferentes, ambiente de basalto antiarco e ambiente de mid-oceanic ridge, né, da dorsal mesoceânica. Então você não pode misturar as duas coisas, são duas coisas completamente diferentes, tá bom? Normalmente as isócronas Samarium neodímio, elas dão idade um pouquinho mais antiga do que a idade de cristalização urânio-chumbo, tá bom? Mas indica que é neoproterozoico e não arqueano ou paleoproterozoico. E a coisa mais importante aqui é essa razão inicial, né? Mostra que a coisa toda é oceânica. Da mesma forma, a umidade nossa lá para o Riacho Pontal, né? Crosta oceânica lá do nordeste do Brasil, novamente a incerteza é muito grande, né? Porque os pontos são todos juntinhos, mas o mais importante é epsilon neodímio mais 4.4 aqui, né? Para rochas metamórficas, né, o que é interessante para a gente, aqui tem alguns coeficientes de partição, e quando a gente vai no Samarium neodímio aqui, a gente vê que o que acontece é que para a granada, né, vai ficando cada vez maior esse coeficiente de partição quando você vai dos elementos terrazados do leve para o pesado, né? Até que quando você chega aqui do lantânio para o lutécio, tem uma diferença ali enorme, né, de
3 ordens de magnitude ali, né? Então, realmente, a granada gosta de chupar a terra rara pesado, tá bom? E vai ser o suficiente para poder, desculpa, esse aqui ficou um pouco para cima, vai ser o suficiente para poder gerar uma diferença entre o samário e o neodímio legal. E aí você pode fazer esse tipo de coisa, né, que eu fiz aqui com amostras de anfibolites lá da faixa Rio Preto, no mestrado, né? Separei granada, amostra de rocha total e amostra de hornblende. Olha como é que a hornblende fica coladinha com a rocha total, né? E a diferença que faz é a granada, que ela puxa muito mais samário do que neodímio. Então ela ancora a sua isócrona lá na frente, né? Normalmente a granada, como é um mineral normalmente metamórfico, né, você pode usar para tentar idades de metamorfismo. Esse estudo do Brickner é muito legal, né, porque ele fez aqui no quadrilátero ferrífero, e ele mostra, por exemplo, que na região de Sabará, as granadas, rochas total, moscovita, etc., dão idades em torno de 2.0, ou seja, o metamorfismo ainda riaciano. Mas quando você vai na Serra da Piedade, que é ali em Caeté, né, você já tem uma influência forte do metamorfismo brasiliano, olha aí. Essas isócronas na granada rocha total dá 563 milhões de anos. Então, realmente mostrando até onde que vai o fronte de deformação brasiliano no quadrilátero. Quando vai fazer isócrono na granada rocha total, tem que ficar esperto com inclusões na granada, então você tem que buscar uma granada cada vez mais limpa, que se tiver uma apatita, uma monazita, coisas mais velhas ali, ela pode zoar completamente a sua isócrona, né? Então tá aqui, granada pura, inclusão, tá aqui embaixo, a granada que você vai medir pode cair em uma isócrona completamente diferente com a rocha total do que a isócrona verdadeira, né? E uma coisa muito interessante esse pessoal está fazendo aí, né, bastante, é um microsampling de granadas. Eles vão com um drill ali, né, uma broquinha, e a granada vai crescendo da borda para o centro. Tem granadas que podem crescer em eventos diferentes de metamorfismo, né? E com isso os caras conseguem fazer isócronos internos samário neodímio com essas granadas suficientemente grandes, né? Eles fazem os mapas deles, geoquímicos primeiro nas granadas, né, para ver as diferenças, e cortam essas trenches aí, seguindo os contornos, né, que estão sendo utilizados. Então, olha lá, no final a granada fica toda marcadinha, e usam esse pó aí para fazer samário neodímio. Primeiro eles fazem o mapeamento geoquímico para ver as diferenças geoquímicas, né, como que a granada cresce da borda para o centro. E podem fazer o metamorfismo isso aí também, né? Então usaram isso na Tower Window lá na Áustria, esse artigo deles aí, né? Olha o tamanho dessa granada, né? Grande pra caramba aqui. Aí consegue fazer tudo que é microdrilling que você quiser. Fizeram lá o desenho dela. E aí eles conseguem fazer as idades progredindo do centro para as bordas, né? E ver quanto tempo demorou para a granada crescer. Isso é muito legal, porque a granada é muito utilizada para geotermobarometria também. Então você consegue amarrar esses dados aí de crescimento com os dados de pressão e temperatura, e fazer aqueles espaços lá de geotermobarometria. Muito legal, né? Rochas sedimentares, então, aquela velha história, né? Você tem a rocha-fonte 1, rocha-fonte 2, você vai misturar essas duas fontes e vai gerar aqui sedimentos que tem TDM intermediário. O mais legal desse tipo de coisa aí é quando você tem, por exemplo, uma fonte continental e uma fonte do tipo arco de ilhas, né? E você consegue detectar quando é que o arco de ilhas foi ficando mais próximo da sua bacia, bom? Né? Então, olha lá, você tem uma bacia que começa com margem passiva aqui com epsilon neodímio baixo, né? TDM 2 bilhões de anos, e uma bacia relacionada a um arco magmático com TDM de 1 bilhão de anos, imaginando que isso aqui ocorreu há 1 bilhão de anos. À medida que esse arco vai chegando perto aqui da crosta continental, os sedimentos vão misturando, né? O TDM vai saindo de 2.0, vai ficando cada vez mais novo, né? Então você consegue detectar isso nas colunas estratigráficas, essa evolução sedimentar das bacias aí, e tectônica, né? Então você tem aqui fontes mais novas, amostras de fontes mais novas, amostras de fonte mais antiga, a fonte rosinha aqui, né? Intervalo de valores de TDM da fonte antiga, intervalo de valor de TDM da fonte nova, e você, provavelmente, sedimento acontece muito isso, né? Você vai ter amostras que representam misturas das duas fontes, né? Então esses TDMs aqui são intermediários, eles não são TDMs que têm fontes com essas idades, né? Mas eles são misturas entre o manto, as rochas mais juvenis e as rochas mais retrabalhadas. Isso aí também é a mesma interpretação que você pode dar para a rocha ígnea, por exemplo, né? Você tem um embasamento, você tem um manto. Se a sua rocha plota no meio dos dois, é porque você está, né, realmente tendo mistura das duas coisas. Então, olha que legal, né? Se você faz a sua coluna estratigráfica e nela tem uma sucessão tipo rift, imagem passiva,
que é superposta por uma sucessão sim orogênica, você pode detectar isso, por exemplo, no epsilon neodímio, né? Epsilon neodímio começa negativo, de repente você tem uma quebra, né? Com epsilon neodímio mais positivo. É a mesma coisa os TDM, tá bom? A gente fez isso, por exemplo, lá para a faixa Rio Preto, né? Então levantamos aqui uma coluninha, a gente tem a formação formosa, formação canabravinha. Formação formosa ela pode ter vindo toda do embasamento, ela plota toda no campo de embasamento. Formação canabravinha tem que ter uma contribuição mais nova, tá bom? E à medida que a gente vai subindo nessa estratigrafia, isso foi legal também, né? O TDM vai ficando mais velho. O que se imagina isso? Imagina que você quer uma bacia do tipo Rift, então você vai subindo as ombreiras do Rift, cada vez você expõe rochas mais antigas nas ombreiras, né? Com isso você vai chegando a fontes cada vez mais velhas, tá bom? Isso é uma interpretação. Isso aqui também lá na faixa Paraguai, né? Elton Dantas e companhias utilizaram e tem uma quebra muito nítida aqui, né? Do epsilon neodímio ficando mais novo quando você passa da sequência de margem passiva para a sequência sim orogênica, né? Algumas aplicações da petrogênese agora, voltamos lá naquele gráfico, né? Que junta com o estrôncio, muito legal esse gráfico. E o neodímio mais positivo, o estrôncio mais baixo, a gente vai estar na região mais mantélica, né? Enquanto a região de crosta continental está aqui embaixo. Isso é muito bom para estudo de petrogênese, aí você plota suas amostras aí e vê o que elas correspondem, né? Deram evidências lindas aí de acreção de crosta juvenil no Neoproterozoico brasileiro. Foi muito importante isso, né? Porque os mapas mais antigos aí da geologia do Brasil, né, pegava essa região onde aflorava guinais, granito, essas coisas, e era interpretado tudo como embasamento arqueano proterozoico, né? Então o trabalho do Márcio Pimentel e Fouque, por exemplo, aí, né, mostrou muito legal, né, que o arco magmático de Goiás, né, os ortognáceos no centro aí de Goiás, eles têm cerca de 900, 600 milhões de anos com epsilon neodímio positivo, até quase mais 7. Quer dizer, tinha que ser arco de ilha que existia aí no Oceano Goiás-Falusiano e não só embasamento, tá certo? Mesma coisa foi descoberta lá no sul do Brasil, o cinturão São Gabriel, né? Também um arco de ilhas com epsilon neodímio até quase mais 8, entre 750 e 700 milhões de anos. Se você pegar o arco Rio Doce do Orógeno Araçuaí, né? Ele não apresenta epsilon neodímio positivo. Agora acho que já acharam há pouco tempo, mas a maioria é negativo com TDM mesoproterozoico. Então está aqui um campo de embasamento, está aqui o campo dos ofiolitos, né? E o que acontece é que o Rio Doce plota entre os dois, entre o manto e o embasamento, né? Por que é isso, né? Porque você provavelmente está numa situação desse tipo aqui, né? Um arco andino, uma margem ativa continental. Então, provavelmente você está tendo uma mistura. Não dá para vir só do embasamento, né? Senão esse campo do Rio Doce tinha que plotar todo aqui no embasamento, né? Esse campo significa várias linhas de várias amostras, né? Dados de inúmeras fontes aqui, onde elas plotam. Então, acontece que você deve estar num sistema tipo esse aqui, né? Mistura de manto com crosta. Com as outras aplicações aí do samário neodímio, eu coloquei de novo aqui aquele nódulo de manganês, e esse nódulo vai crescendo no fundo do oceano, né? Foi tirado do fundo do oceano, 3.000 metros de profundidade. À medida que ele cresce, né, você consegue ter uma ideia do tempo que se passou aqui para ele crescer. Então, isso aqui são dados de nódulos de manganês tirados do Pacífico, tirados do Atlântico, de vários oceanos, né, com a idade de 0 a 12 milhões de anos do centro para a borda. E se você vai analisando do centro para a borda, você consegue ver uma evolução da água do mar, né? Então, olha que legal. Tanto no Pacífico quanto no Atlântico, né, existe uma quebra, uma mudança nas razões de samário neodímio, exatamente há cerca de 4 milhões de anos. Isso corresponde ao fechamento do Canal do Panamá. Então, provavelmente, o Canal do Panamá, quando fechou, ele mudou a circulação das águas aí entre o Atlântico e o Pacífico, né? Você consegue detectar quando isso aconteceu aí nesses nódulos de manganês. Então, o neodímio nos oceanos, se você pegar o Oceano Atlântico lá, ele apresenta neodímio muito mais negativo, o epsilon neodímio, do que o Oceano Pacífico, né? Porque no Oceano Atlântico você expôs crosta muito antiga, né? E no Oceano Pacífico você expõe coisas relacionadas a arco magmático, né? Então você coloca muito mais juvenil do lado de cá, né? E o sistema 146, 142, como a gente viu, ele é um sistema que já está extinto, mas ele é usado para estudar rochas muito antigas, para detectar mudanças, né, em rochas muito antigas, né? Então, normalmente nessas Ischua Greenstone Belt, essas coisas assim, né? Olha lá, evidência de neodímio 142 para diferenciação global 4,53 da terra silicática, né? Muito diferente
as razões das amostras terrestres, das amostras dos condritos. Então isso indica que logo no comecinho já começou a ter diferenciação crosta-manto, né? Quando foi que começou a diferenciação crosta-manto? De acordo com o neodímio 4.2, já no comecinho da Terra já tinha, né? Isso tudo é publicado em Nature, Science, porque são coisas interessantíssimas aí, né? A metodologia analítica não é muito fácil, tá? Porque é muito difícil detectar essas mudanças muito pequenas aí no neodímio 4.2 e fornece informações sobre rochas que a gente não consegue enxergar mais, né? Dado o paleoarquiano e do radiano. E foi isso que fizeram aqui no Greenstone Belt, no Vogtuk, né? Em 2008, o pessoal lá do Geotop que fez essa isócrona usando o neodímio 4.2, né? Um sistema extinto, e deu uma isócrona em torno de 4,28 bilhões de anos, com essas rochas aí que são os falsos anfibolitos lá. E alardearam isso aí, né? Fizeram a propaganda como rochas mais antigas do planeta Terra. Mas é umidade isocrônica, e a gente já viu aí os vários problemas das idades isocrônicas, né? Então, a maioria dos pesquisadores prefere ainda utilizar a idade urânio-chumbo do Ignacio Acasta, de 4 bilhões de anos, como a rocha mais velha do mundo, tá bom? A fotinha que eu tirei aí da rocha mais velha do mundo lá na Universidade de Laval. Um fibolito falso, que eles chamam fibolito rico em cumentonita, né? E, bom, essa idade modelo, né, a idade isocrônica, desculpa, 4,28, não tiraram o zircão dessa rocha, não conseguiram, né? Provavelmente ia dar uma idade um pouco mais nova. Resumo, então, o método Samaniodímio é muito poderoso para enxergar através de eventos que ocorreram na crosta, como fusão parcial, metamorfismo e temperismo, tá bom? As idades desse modelo podem ser utilizadas para inferir o momento que o protólito foi sair do manto ou de um reservatório condrítico, caso você... né, isso é interessante, né? Será que o manto tem mesmo a composição homogênea ou será que tinha bolsões dentro do manto, cada um deles com uma composição diferente? Nesse caso, a sua idade modelo tem que ser adaptada para isso, né? Qual que é a composição daquele bolsão dentro do manto? Será que não tem até bolsões condríticos ainda dentro do manto que não foram diferenciados, né? Essas perguntas são importantes. Tá? E esses dados são usados para inferir curvas de evolução crustal. Isócrona Samaniodímio pode ser construída para rocha cogenética, às vezes quando consegue ter diferença suficiente nas razões, mas as incertezas não costumam ser legais, como vocês viram, né? Porque os pontos tendem a ficar todos juntinhos ali no diagrama. E também para isócrona granada, rocha total, que pode também utilizar biotita, anfibólio, etc., mas prótons juntinhos ali da rocha total, né? Nesse último caso, dá boas idades de metamorfismo. Parâmetro epsineodímio, as razões iniciais do seu sistema, tem dados importantíssimos para a petrogênese, ambiência tectônica das rochas em questão, se elas são oceânicas, juvenis, se elas são continentais, etc. O estudo da proveniência de sedimentos é utilizado, né, o samaniodímio junto com urânio-chumbo, junto com outros, o Tesla-Hafner, etc. É muito legal porque, às vezes, né, se você tem fontes muito máficas nos seus sedimentos, as fontes máficas elas não são muito férteis em zircão, né? Então às vezes você não consegue detectar isso na sua rocha sedimentar através de zircão detrítico, mas o samaniodímio vai conseguir detectar, né? Principalmente quando você usa rochas períticas, que elas fazem uma média mais legal aí da crosta para você, né? São a média das áreas fonte que foram erodidas mais legal. Rochas mais grossas, né? Quartzitos, etc., costumam ser enviesados em alguma área fonte específica. Também é utilizado como traçador de proveniência das águas oceânicas, né? E principalmente quando você junta com o sistema Rubinstein, urânio-chumbo, potássio argônio, agora o Lutésio-Hafner, né? É a base dos métodos clássicos mais utilizados na geocronologia e na geologia isotópica. Então, a coisa mais importante que eu quero falar para vocês é não cometam o erro de misturar, de comparar idade isocrônica, idade modelo samaniodímio com idade urânio-chumbo, com essas outras idades. São coisas diferentes, utilizadas para coisas diferentes, tá bom? E não cometam o erro de olhar a umidade modelo e interpretar como umidade de cristalização. Não é isso que ela está te dando, ela está te dando uma informação que olha através disso, né? Se a rocha for muito juvenil, estiver sendo extraída direto do manto, como o fiolitos ou como rochas de arco de ilha, talvez a idade modelo dê muito próxima da idade de cristalização, mas só nesse exemplo, tá bom? Né? Se a rocha for refundida da crosta, provavelmente a idade modelo vai dar uma idade muito mais antiga do que a idade de cristalização. Essa é a informação importante que o samaniodímio te dá, né? Se a rocha é mais juvenil ou se a rocha é mais retrabalhada, tá bom? Isso aí, temos que saber utilizar.
Bom, pessoal, aquele abraço e até a próxima, então.